Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, que é líder do governo aqui no Senado Federal. Nós vamos conversar sobre o royalties do petróleo, a distribuição do petróleo da camada pré-sal, que tanta polêmica tem provocado aqui no Congresso Nacional. Senador, qual é o seu posicionamento sobre este tema? Bem, eu queria dizer que, como senador da República, eu tenho uma posição e, como líder do governo, eu tenho trabalhado para que essa posição venha a ser a posição do governo. Como já foi dito pela própria presidenta, até o dia 30 o governo terá uma posição. Eu defendo o não veto. Por que eu defendo o não veto? Porque esta é uma matéria que está tramitando no Congresso da República desde 2009. Portanto, há claramente uma decisão política do povo brasileiro de que o petróleo que está nas camadas do pré-sal e do pós-sal em plataformas marítimas não pertence exclusivamente aos estados lindeiros a estas plataformas, e sim ao povo brasileiro como um todo. Isto é que implica na consciência quase que unânime, mas extremamente majoritária, tanto no Senado quanto na Câmara. Por que digo quase que unânime? Porque à exceção dos senadores do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, e à exceção dos deputados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, todos os outros deputados federais e todos os outros senadores, de acordo com a vontade dos seus representados, ou seja, do povo que os elegeram, votam pela redistribuição do petróleo, aliás, a redistribuição dos royalties do petróleo, oriundos das plataformas marítimas. É importante dizer isso, porque tem gente que pensa que essa redistribuição dos royalties alcança a produção de royalties em terra firme. Não alcança. Por quê? Porque o que nós estamos interpretando é que aquilo que não está no território da unidade da federação deve ser compartilhada com todos os estados e não especificamente com o estado lindeiro àquela região. E mais do que isso, além dos royalties, como é conhecido, ainda tem as cotas especiais, que são, às vezes, via de regra, maiores do que os royalties propriamente dito, e que era uma caixa preta, que agora, a partir do momento que aprovamos essa nova legislação, se ela for homologada e sancionada pela senhora Presidenta da República, nós passaremos a ter absoluta transparência nesses recursos. O senhor não acha que o argumento do Rio de Janeiro e do Espírito Santo em relação aos contratos antigos que estariam sendo rompidos seria um erro do ponto de vista político-institucional? Bem, primeiro eu preciso esclarecer que não se está rompendo o contrato, na minha opinião. Por quê? Porque ninguém está aumentando a carga de royalty do contratado ou do concessionário. A distribuição é que está modificando. E o que define a distribuição não é o contrato, é a lei. Portanto, ninguém está mexendo em contrato. Segundo, o que estabelece o texto aprovado é que haverá uma retroatividade até 2010. Até 2010 significa dizer 10 contratos apenas terão redistribuição dos royalties de forma diferente. Todos os outros contratos vigentes mantêm-se como dantes no quartel de Abrantes. Portanto, não é certo dizer que há quebra de contrato. Segundo, não é certo dizer que a retroatividade é para os primórdios dos tempos em que os poços começaram a ser perfurados nas plataformas marítimas. Não, nós estamos falando que até 2010 houve 10 contratos, há um 11º que não foi transformado em contrato, mas que transformará-se-á, portanto serão 11 contratos. E a partir daí, todos os novos contratos serão sobre o novo regime de distribuição. É isso que estabelece a nova lei, não é? Dependendo da homologação da senhora Presidenta. Então, o senhor acha que o substitutivo Vital do Rego, que terminou sendo aprovado na Câmara, foi a melhor solução? Eu não diria que foi a melhor solução, foi a solução possível, né? Tem sempre solução ideal. Eu creio que o relatório apresentado pelo deputado na Câmara dos Deputados, que vinculava os recursos
do royalty para a educação era muito importante e continuo achando que é muito importante que esses novos recursos dos royalties, boa parte deles sejam destinadas à educação. O povo brasileiro sabe que nós não faremos o grande salto da transformação para o futuro se não for através da educação. Os nossos filhos não estarão competitivamente no mercado daqui a 10 anos se não estiverem qualificados para disputar com os melhores técnicos do mundo, seja na engenharia, seja na saúde pública, seja na infraestrutura, seja na logística, seja na ciência, seja na tecnologia. Portanto, o Brasil precisa investir gigantescamente na educação, gigantescamente na ciência e na tecnologia, além de ter recursos, óbvio, para a melhoria da infraestrutura. Portanto, eu creio que uma das questões que precisará ser ainda definida é quanto nós vamos alocar deste novo recurso do royalty, que vai beneficiar todos os municípios brasileiros, todos os estados brasileiros, quanto nós vamos colocar na educação. Defendo que nós possamos colocar na educação algo entre 50% e 70% desse novo recurso. E ainda há tempo? Ainda há condições de fazer isso nesse processo de tramitação agora? Claro, porque nós temos o PNE tramitando na casa, o Plano Nacional de Educação. Portanto, o que nós estabelecemos nesta nova lei que foi votada pelo Senado e pela Câmara? De que é possível investir na educação. Entre os itens previstos de investimento desse novo recurso está educação, ciência, tecnologia, infraestrutura, saúde, segurança, etc. Pois bem, agora nós podemos, numa outra lei complementar, dizer quanto deste novo recurso será aportado especificamente e exclusivamente na educação. Isso ainda esse semestre? Isto ainda neste semestre pós-dia 30 de novembro. Por quê? Porque se a presidenta vetar, não tem novo recurso, até que se vote o veto. E aí, por dever de lealdade, a partir do momento que o governo tiver uma posição, se eu for vencido na minha posição de não haver veto, obviamente eu terei que acompanhar a posição do governo. Não que eu deixe de acreditar naquilo que estou dizendo agora, mas eu tenho uma função de confiança delegada pela presidenta. Neste momento, eu me sinto a cavalheiro porque ela não tem uma posição firmada. E eu defendo a minha posição, que eu já externei a ela como presidente da República. Eu não defendo o veto. Por que eu não defendo o veto? Primeiro, porque acho que o prejuízo para o Estado do Rio de Janeiro e para o Estado do Espírito Santo podem ser compensados. E nem são tanto assim quanto eles desejam anunciar que sejam. A não ser que alguém pudesse imaginar que todo esse volume extraordinário de petróleo que Deus deu ao Brasil seja de exclusividade para os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Não creio que nem os cariocas pensem assim. Agora, é óbvio que há mecanismos de compensação que podem ser tratados. Vou dar só um exemplo por isso. Hoje, quando você extrai o petróleo nas plataformas marítimas, eles não pagam ICMS até que ele chegue numa refinaria e se transforme naquela refinaria no destino. Portanto, os estados produtores não recebem nenhum tostão de ICMS. Poderiam passar a receber? Poderiam passar a receber uma alíquota mínima interestadual de ICMS sobre o petróleo bruto, que pode ser de 2%, pode ser de 3%, pode ser de 4%, e isto não oneraria, porque este tributo já está na carga tributária final para o consumidor. É uma questão de redistribuição. É uma questão, de novo, de redistribuição. Portanto, o Rio de Janeiro sabe, o governador do estado do Rio de Janeiro sabe, que se houver esta mexida, o ganho do Rio de Janeiro é até maior do que ele teria de perda. O ganho para o Espírito Santo é até maior do que ele teria de perda. Portanto, a presidenta da República, ela tem alguns mecanismos para administrar esta questão. Eu defendo que esta questão seja vista de uma forma mais macro e não numa forma microscópica.
Porque quando você discute as questões microscopicamente, você acaba tendo alguns vieses que são distorcidos, como é o caso dos royalties. E aí você acaba passionalizando a discussão e prejudicando uma solução que é boa para o país. O país precisa de mais recursos para investimento em políticas públicas, especialmente em educação, saúde e segurança. O país também precisa de mais recursos para investimento em infraestrutura. Ora, esses royalties vão possibilitar que todos os municípios brasileiros passem a ter acesso a esse novo recurso. Perfeito. E as compensações podem ser feitas sem que a gente aumente a carga tributária de nenhum tributo neste país e que nós possamos fazer um equilíbrio um pouco mais justo, não só para todo o território nacional, mas entre o Estado produtor e o Estado de destino daquele petróleo que é produzido em plataformas marítimas que se utilizam de portos e infraestruturas dos estados lindeiros. Muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço a você e a todos que nos assistem. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, o líder do governo aqui no Senado, sobre esse tema que tem provocado muita polêmica aqui no Senado e na Câmara dos Deputados, que é a redistribuição dos royalties do petróleo. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, têm dois caminhos. Ou através do Alô Senado no 0800 61 2211, ou através do nosso portal na internet, www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento.